Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a $61.500. Bitcoin que continua corrigindo e chega em zona de suporte decisivo. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização de todos os tempos gráficos, te mostrando as perspectivas e probabilidades para cada um deles. Vamos começar no semanal e vamos chegar nos 5 minutos. Além disso, no vídeo de hoje, já vou começar te explicando como vai funcionar mais um sorteio do projeto da Investidor Moderno do Zero ao Trader, tá? De antemão, já agradeço aí aos 50 mil inscritos no canal, o apoio de vocês é muito importante para mim, então eu agradeço de coração. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, para participar do sorteio é muito simples, tá? Você precisa fazer só duas coisas. Primeiro, vim aqui no meu Instagram, pablo.granier, que eu vou deixar também no primeiro link da descrição, me seguir e deixar um comentário aqui, ó, nesse sorteio foto oficial, é a última foto que eu postei. Você pode marcar alguém, pode falar do Bitcoin, pode falar da sua shitcoin preferida, pode fazer o que você quiser, só deixar um comentário aqui que você já estará participando do sorteio. Beleza? Hoje, nosso objetivo aqui vai ser começar do semanal, tá? Eu quero falar com vocês no semanal o que está acontecendo aqui e por que é importante que a gente demonstre força até o fechamento da semana. Além disso, a gente vai falar de estratégia de longo prazo, no diário, 4 horas, e depois vamos para o curto, né? 4 horas, 1 hora, 15 minutos, 5 minutos. Vamos ver aqui o que o Bitcoin precisa fazer para voltar a subir, para demonstrar força, né? Além disso, vamos atualizar para vocês os nossos indicadores de sentimento aqui, né? Afinal, por que essa queda está continuando? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o que está acontecendo e atualizar as perspectivas para o momento. E também falar das instituições, né? Afinal, onde estão essas grandes ordens das baleias? Vamos falar onde elas estão querendo acumular e onde elas estão querendo distribuir, tá bom? Então vamos lá, investidores, começo aqui então no semanal, relembrando vocês que o Bitcoin ele rompeu a máxima histórica e voltou, né? Porém, para mim isso ainda não está muito feio, porque a gente não fechou o candle, né? Se a gente fecha um candle assim, sem dúvidas, aumenta muito a probabilidade da gente ter a nossa correçãozinha antes de tentar continuar a alta, né? Mas ainda faltam 2 dias e 10 horas para o fechamento desse candle. Então não há por que termos pânico. Na minha visão aqui o que está acontecendo é simplesmente uma correção de todo esse movimento aqui. A grande dúvida é, será que a gente vai ter força para continuar aqui antes de ter uma correção significativa ou a gente já vai corrigir a partir daqui? Beleza? Eu acredito que grande parte dessa correção seja explicada ao que os players do mercado fizeram no rompimento da máxima histórica, que é algo realmente impressionante, investidores. Pensando numa perspectiva de notícias, né, muitas vezes a gente não entende porque uma notícia positiva impacta negativamente o preço. Eu quero te explicar hoje por que isso acontece, tá? Quando a gente teve o rompimento da máxima histórica, o que a gente mais viu foi notícias em todos os lugares falando que o Bitcoin tinha rompido e também várias pessoas falando em $100 mil, né? Isso contamina o mercado, contamina os investidores e traders e acaba fazendo muitas pessoas entrarem nesses momentos de euforia, né? Eu acho que a maior prova disso é o nosso indicador Long Short Ratio, que estava lindo, abaixo de 1, ou seja, com mais pessoas apostando na queda do Bitcoin, ele subindo depois do rompimento da máxima histórica, né? Então a gente rompeu, deu uma corrigida e esse indicador foi para cima de 2, ou seja, mais do que dobrou o número de pessoas em short do que, o número de pessoas em long em relação às de short. Você tem 2 longs para cada short, é um sinal que as instituições podem mandar o mercado para baixo para fazer esses longs sofrerem, para captar a liquidez desses longs, tá bom? Então agora você já sabe por que notícias tão positivas às vezes denotam topo num ativo ou pelo menos uma correção. Porque o mercado fica muito otimista, muito eufórico, muito ganancioso e acaba comprando demais. É isso aqui que acontece, por isso muitas notícias acabam impactando o preço, tá? É a relação que os players têm com essa notícia que impactam o mercado, não a notícia em si. Pelo menos essas notícias, né, de rompimento de máxima histórica, de perdendo fundo importante. Deu para sacar? Continuando aqui, então, indo para a nossa estratégia de longo prazo, eu vou para o diário aqui que fica de melhor visualização. A gente entende que a gente ainda está esticado, né? O primeiro ponto de boa relação de retorno continua sendo aqui mais próximo, essa região dos $57 mil, 0,382 de Fibonacci. E, de preferência, né, que a gente chegue nessa região com o mercado em medo ou extremo medo, né? Seria perfeito, né? Lembra, um mês atrás
A gente estava corrigindo ali nos 40 mil dólares em extremo medo. Se a gente voltar, por exemplo, nos 57, 50 em extremo medo, para mim vai ser uma grande oportunidade para a gente acumular Bitcoin em toda essa região aqui. E a partir daí acreditar que a gente vai romper a máxima histórica, tá? Mas a gente discute isso à medida que o tempo for passando, beleza? Mas a estratégia de longo prazo continua a mesma. E essa estratégia de longo prazo, né, é a estratégia que a gente usa para rebalancear a carteira, tá bom? Então, cria a sua estratégia. Se você ainda não tem, eu acho muito importante você tê-la, tá bom? Por quê? Você vai ter a sua estratégia investidor de longo prazo, igual eu e todos da equipe da Bellatrade tem, mas você também vai ter uma estratégia para especular no curto prazo, né? Afinal, se eu não especular aqui eu não posso ficar 3 dias, 5 dias, 10 dias sem trabalhar até o Bitcoin corrigir. Eu preciso trabalhar, então o que eu faço? Eu abaixo o tempo gráfico e procuro oportunidades. O primeiro tempo gráfico que a gente vai olhar aqui é o 4 horas, tá? E no 4 horas a gente tem uma constatação, primeiramente, um pouco ruim dos volumes, mas em relação a um price action aqui, eu acho que a situação não é ruim para o preço, tá? Vamos lá. O que é ruim no volume? Primeiro, a gente tem muito volume no topo, né? E esse volume no topo seria bom se a gente tivesse o quê? Um follow-up desse movimento. Mas a gente não tem um follow-up nesses 4 horas. Olha só, a gente tem, logo depois do preço indo corrigir, não conseguindo, rejeitando a região e, fazendo o pivô de baixa aqui, né? Ou seja, o follow-up não foi legal pensando em tempos gráficos maiores, né? Nos 5 minutos estava lindo, vocês lembram? Mas quando a gente olha um rompimento de máxima histórica, esse follow-up tem que ser em tempos gráficos maiores. A gente não tem ele, tá? Inclusive, a gente tem muito volume também nesta armadilha e no rompimento para baixo. Isso é um pouco preocupante, tá? Ao mesmo tempo que nesse momento a gente chega pela primeira vez, desde os 40 mil dólares, próximo aqui à nossa média do 4 horas. Ou seja, a gente está chegando em suportes importantes. Então, para mim, o Bitcoin vai ter que tomar uma decisão muito importante aqui no 4 horas para a gente realmente se definir, né? Se a gente vai corrigir para dar oportunidade no diário ou não, se a gente vai demonstrar força, tá? Primeiramente, para mim o preço não pode perder essa região aqui, olha só, próxima dos 60.800, 60 mil dólares, tá? Acho que 60.500 aqui é uma região importante. Se a gente perde essa região, a gente estaria perdendo a nossa média, estaríamos perdendo tudo aqui e pode ser um sinal de tendência de baixa, tá? Então eu ficaria de olho para fechamentos abaixo aqui desses 60.500 dólares. Então 60 mil não é um ponto psicológico, a gente vai discutir isso no dia a dia, tá, investidores? Basicamente, se fechar aqui, para mim é uma situação ruim que pode levar o preço a corrigir tempos gráficos maiores, tá? A gente começa a ter uma correção, um suporte maior aqui, próximo dos 57.500, tá? Então talvez seja um ponto aqui próximo do 0,382, onde a gente vai pensar em compra no diário, beleza? Então nesse momento é importante o Bitcoin segurar este suporte, tá? E para ele voltar a subir, o que ele tem que fazer? Tá. Para ele voltar a subir, na minha visão, ele tem que demonstrar força rapidamente, porque numa hora aqui, a gente basicamente está formando um padrãozinho aqui, é meio que um padrão de continuação, né? Tá meio feio aqui, mas eu posso traçar essa linha de tendência. E eu acredito que um rompimento dessa linha de tendência, com o Bitcoin forte do jeito que ele está no longo prazo, pode ditar para a gente uma boa probabilidade de a gente continuar alta, tá? Repare que um rompimento dessa nossa linha de tendência aqui, ó, e desses topos nos 63.800 dólares, ditaria para a gente uma confluência de todos os tempos gráficos em tendência de alta. Como eu sei isso? Porque as minhas médias estão aqui. Olha a minha média de 5, de 15, de 1 hora, de 4 horas. Então, por que eu uso a EMA Multi-Time Frame? Porque eu tento, no mesmo gráfico, interpretar a tendência de diferentes tempos gráficos, tá bom? Então eu estou aqui no 1 hora e eu sei a tendência em todos os tempos gráficos. Se o preço está abaixo da média, tendência de baixa. Se está acima, tendência de alta, tá bom? Então, rompendo aqui, a gente tem uma confluência em tendência de alta em todos os tempos gráficos. Então, se você quer ser um pouco mais conservador, talvez seja interessante você esperar esse rompimento aqui, um breakout pro confirmado, para você olhar para essa compra aí a favor da tendência de alta do Bitcoin. Tranquilo? Abaixando mais o tempo gráfico aqui, indo para 15 minutos, a gente pode entender que a gente rompeu um padrão de continuação da baixa para baixo, né? Isso aqui é uma bearish rising wedge que foi rompida para baixo e que sim deu oportunidades para a gente, pelo menos, sair com uma parte nesses topinhos. A gente vai discutir sobre isso quando a gente falar da análise de sentimento, beleza? Mas nesse momento aqui, perceba que essa nossa bearish rising wedge que foi rompida com volume é uma situação preocupante ao preço, tá? A gente poderia traçar esse nosso Fibonacci e ver zonas de resistência já a partir dos 62 mil dólares, beleza? Então eu acho que é muito claro aqui a situação. Se o preço faz um padrão em V assim e volta a subir, cara, tendência de alta. Se ele não consegue passar essa região aqui, problemas, podemos ver o preço caindo bem mais, indo testar, né, primeiramente esse nosso suporte lá próximo de 60 mil, se perder ali abaixo dos 58, beleza? Então, traça seu Fibonacci aí, eu basicamente
estaria de olho, tá? Não para shortar o Bitcoin aqui, difícil shortar ele aqui, mas para realizar, beleza? O que a gente compra aqui nas liquidações, a gente realiza em pontos de resistência, né? Por exemplo, quando a gente tem aqui uma queda, né? E a gente começa a fazer um padrão de continuação da baixa, o que você tem que olhar? Você tem que olhar para sua análise de sentimento e ver como os indicadores estão se comportando, né? Ou seja, o que está acontecendo aqui quando o preço estava subindo, indo buscar zonas de resistência ali, por exemplo, próximo aos 64 mil dólares, né? O que o preço estava fazendo? O preço estava subindo, primeiramente, sem volume, ou seja, uma tendência normalmente tem volume, né? Então a gente tem muito volume na queda e não tem volume nessa mini alta no padrão gráfico que a gente desenhou. Ou seja, se você conseguiu acumular igual a gente ontem, nessa região aqui, próxima dos 62.500 dólares, e basicamente, você está vendo o preço subir, te dando um lucro legal, chegando quase no 64, quase 3% sem volume e com mais instituições tentando distribuir acima do preço, você vai querer manter essa sua posição? Não vai, não vai. Mas eu concordo, só as instituições é pouco, então a gente precisa ter indicadores também de gatilho para vender onde a maioria está perdendo, onde a maioria está comprando, né? E aí que entra os nossos indicadores de sentimento, como por exemplo as liquidações e o market volume, né? Então pontos de realização na minha visão. Primeiro, aqui às 5 horas da manhã, quando a gente foi lá e deu uma liquidada. Além disso, a gente também tem aqui cerca de mais de 200 milhões de compra, tá? Nesse movimento de alta aqui que a gente teve. Na verdade, é 200 milhões de compra no delta, ou seja, mais compra do que venda em 200 milhões. Se você não sabe o que é esse delta, né? Vai na playlist indicadores. Mas resumindo, né, um delta é uma diferença. Então a diferença teve 200 milhões de compra a mais a mercado do que de venda. Então é muita coisa, tá? Teve muito mais compra a mercado. Esse só é o delta, o que excedeu. Beleza? Então aqui era a primeira oportunidade, tá? Com certeza aqui era a região de distribuição, não estava acordado às 5 horas da manhã, mas o preço, bom como ele é, deu mais uma oportunidade para a gente sair aqui, quando ele chegou mais próximo ainda ali dos 64 mil dólares, com mais pessoas comprando a mercado e com mais liquidações. Beleza? Concordo que não foram liquidações tão grandes, tá? Então eu não me desfiz de tudo que eu acabei comprando aqui, mas se você ir fazendo essa jogada, e fazendo compras em bons locais e vendas em bons locais, você acaba deixando o seu preço médio muito confortável, tá? Porque a estratégia para a gente especular, mesmo o Bitcoin caindo, continuar mesmo. Quando ele liquida demais, a gente tem oportunidades de acumulação, beleza? Então, para quem, por exemplo, está olhando os indicadores, poderia ter tido uma oportunidade de acumulação aqui, sim, tá? E aí, nesse momento, o que você fica de olho? Ó, vê até onde o preço vai. Quando ele começar a corrigir aqui, o mesmo acontecer, você olha para distribuir, tá bom? Você olha para sair fora do risco, tá? E aí, Pablo, e se ele continuar subindo e tal? Se ele continuar subindo, a gente opera a favor desse rompimento de alta. Tranquilo? Detalhe importante, né? A gente pode destacar aqui também que os nossos indicadores de sentimento continuam não muito legais, tá? O principal deles é o nosso long short ratio, que continua em 2, ou seja, ainda tem 2 longos para cada short. Se tem 2 longos para cada short, eu vou querer me expor demais nessas liquidações? Não vou. A gente não precisa de todos os indicadores confluindo, mas quando a gente tem um exemplo de livro, que a gente chama um exemplo perfeito, está tudo lindo para fazer a entrada, né, a venda ou a compra, a gente entra com uma mão mais pesada. Então você precisa entender isso e dosar isso e criar o seu trade system. Tenta fazer isso de uma maneira subjetiva, porque você tem que ter um pouco de subjetividade para ser um bom trader, na minha visão, mas se você conseguir ter grande parte da sua tomada de decisão de forma objetiva, isso vai facilitar muito a sua vida, tá? Se for tudo subjetivo, você não vai conseguir, você vai pirar. Então você precisa ter indicadores igual eu tenho para, se o preço sobe com instituição tentando vender, o preço liquida ou muita gente compra, eu vou vender. Tá numa tendência de baixa, não tem volume, faz sentido? E lembre-se, é tudo sempre probabilidade, tá bom? Então nesse momento eu acho que sim, a gente pode continuar acumulando aos poucos, no curto prazo, à medida que o preço vai caindo, mas ficar de olho, né? O preço vai subindo aqui, chega ali no 62, 200, vou começar a vender, vou começar a colocar dinheiro no bolso em relação às compras que a gente faz nesses fundos com liquidação. Tranquilo? Continuando, né? E falando agora de um aspecto positivo, né? Afinal, a gente está vendo muitas instituições tentando segurar o preço. Vamos falar um pouco sobre isso, certo?
Vamos lá, no 1% a gente já tem problema aqui, né? Já tem mais instituição tentando vender, o que não é algo positivo. Porém, se a gente dá um zoom out e mostra o 2,5%, por exemplo, até os 60 mil dólares, tá? O que isso quer dizer? Quantas ordens tem de compra em todas as exchanges aqui, pelo menos, que o TRDR coloca, vocês podem dar um print aí para vocês verem. Todas as ordens de compra que tem no book dessas exchanges. Então a gente sabe que até os 60 mil dólares tem 550 milhões. É bastante, tá? É bastante. E para fazer um comparativo, no mesmo ponto de venda só tem 300 milhões. Então tem muita instituição tentando acumular aqui, tá bom? Então eu acho que sim, tá? Se a gente for ali abaixo de 61 liquidando muito, a gente vai pensar sim numa acumulação, tá? Se o preço fechar muito feio, abaixo ali desses 60.500 e tal, abaixo daquela região, galera, aí eu pensaria realmente em colocar um stop, tá? Para não ter problemas. Porque se a gente perder ali com força, a gente pode ir muito rápido. Então você tem que lembrar que esses scalps eles dão muito certo, muitas vezes, mas se você não tiver uma estratégia para assumir que o seu scalp está errado, você pode se ferrar, tá? Então, na minha visão, por exemplo, o que eu estou fazendo agora? Como eu consegui distribuir bastante aqui, eu estou confortável com o preço médio que eu consegui fazer nessa quedinha aqui em relação ao que eu tinha comprado ontem, né? O que eu faço? Eu vou distribuindo aqui em cima, se o preço for caindo mais, eu vou melhorando esse meu preço médio de acordo com a minha estratégia de liquidação. Porém, claramente, nesse momento, eu não estou muito exposto. Eu não posso estar muito exposto, porque eu entendo que os meus indicadores de sentimento aqui, eles têm... estão me mostrando que ainda tem muita gente em long, tá? Então eu não vou entrar com 20% do meu capital aqui, né? Eu não vou fazer isso. Eu tenho que ter uma visão que me deixe confortável na situação do mercado e que permita eu especular ganhando dinheiro com os meus indicadores. Deu para sacar? Continuando aqui, né, e finalizando, olhando aqui essas ordens das instituições, a gente pode entender que elas conseguiram segurar, né? Essas ordens delas acabaram segurando o preço aqui nessa região. A próxima está aqui na região dos 61 mil dólares, tá? Zona de suporte. 60.700, 60.500, 60.300 e no 60 mil. Se perder os 60 mil, talvez os 60 mil seja um ponto melhor para a gente pensar realmente em puxar o fio da tomada, né? Desistir, achar que o Bitcoin vai cair muito. Aqui a gente tem bastante instituição tentando segurar até aqui, como a gente viu, 550 milhões de dólares, né? Ou seja, 60 mil dólares é um ponto extremamente importante. Se perder... Tem algumas aqui no 59, ó, mas não são ordens, quer dizer, são ordens grandes, sim, mas aí eu olharia mais para o 58, que também tem ordem, tá? Então, não vai ser fácil o Bitcoin chegar aqui e corrigir até os 55, 56, que daria uma oportunidade no diário para a gente. Mas a gente sempre tem que ter isso em mente, tem que ter em mente que isso pode acontecer, que a gente tem que estar preparado para essa situação, né? Então, para fazer um resumo aqui, no longo prazo a estratégia continua a mesma, o preço está corrigindo, quando ele chegar em zonas de Fibonacci e também ir para medo, né? Quando a gente tiver um long short ratio melhor, por exemplo, a gente vai discutir isso, tá? Não é só medo e Fibonacci, obviamente, a gente discute isso no dia a dia, a gente vai começar a se expor no longo prazo. No curto prazo, a gente tem suportes importantes agora até os 60 mil dólares, tá? Se perder os 60 mil dólares é perigo para a tendência, a gente pode tá indo corrigir lá nesse nosso diário, né? Quem sabe ali nos 57 mil dólares e tal. Então toma cuidado com 60 mil dólares. No curto prazo, a gente entende que liquidando muito nessa região abaixo, a gente continua tendo oportunidades nos scalps, como a gente teve uma grande oportunidade ontem, tá? Mas para a gente apostar a favor dessa tendência de alta, o ideal é que a gente veja essa força aqui, esse rompimento, esse pivô acima dos 63.800 dólares. Enquanto não fizer isso, eu acho que os nossos scalps têm que olhar para distribuir nessa região entre os 62 e os 63. Tranquilo? Então é isso, investidores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece aí de participar do sorteio. É só me seguir aqui, pablo.granier, tá no primeiro link da descrição, e deixar qualquer comentário aqui nesta primeira foto do sorteio oficial. Beleza? Lembro para vocês, né, que está sendo sorteado um projeto do investidor moderno, né? Ou seja, é um projeto aí que a gente engloba o nosso curso, a nossa mentoria e o live trading, né, que é onde nós operamos ao vivo no dia a dia com os clientes, né? Então é um projeto aí que a gente vai ter um lançamento dele em breve, tá bom? A gente vai falar sobre isso depois, mas se você quiser ter a chance de ganhar de graça o projeto, é só você vir aqui e participar do sorteio, beleza? Então é isso, um forte abraço. Ah, detalhe, o sorteio vai até segunda-feira, beleza? Então pode comentar à vontade. Um forte abraço e
Vamos ver, se tiver movimentações importantes, a gente aparece à noite ali antes das 8 horas. Até lá.